Bom, pelo que nós pudemos observar nesses últimos 2 dias, o presidente Trump ele veio aí com muita vontade de realizar grandes mudanças. E as declarações dele, infelizmente, elas vão na linha de que nós teremos um processo, a partir dos Estados Unidos, de maior utilização dos combustíveis fósseis, até porque ele vai investir muito nessa questão da industrialização nos Estados Unidos. Então, é uma preocupação muito grande nessa área, e aí termina ficando uma cobrança muito grande, e aí vai ser uma cobrança muito grande dos ambientalistas em relação ao Brasil. Mas esse receio, eu acho que ele vai se tornar realidade a partir da posse do presidente Trump. Então, a gente tem que tomar muito cuidado realmente, participar de um debate, eu acho que em âmbito internacional, a partir das academias, a partir das universidades, com participação dos governos locais, como foi dito, a responsabilidade termina sendo bem maior dos governos locais no encaminhamento da manutenção dessa agenda de sustentabilidade e de transição energética. Então, é uma preocupação, e aí nós que estamos do outro lado vamos ter que ter mais cuidado ainda e discutir isso muito mais. E esperamos que a COP30 seja um ambiente mais do que adequado para que a gente tenha essas respostas que a sociedade cobra de todos nós. Muito obrigado. Governador Eduardo Riedel. Eu vou resgatar um pouquinho um diálogo que eu tive com o Fábio ontem no jantar, e ele fez uma análise muito interessante, né? A China, com PIB de 19 trilhões de dólares, nos últimos 20 anos, nós vimos acontecer. Não é uma democracia. Os Estados Unidos é uma democracia. E a mudança da geopolítica tem muito a ver com o que ele falou, do posicionamento do Trump de abandonar, de certa forma, o multilateralismo e pôr na mesa e fazer valer, né, a sua força geopolítica para beneficiar a retomada do crescimento americano de maneira mais vigorosa e da sua presença nessa geopolítica. Não deixa de ser uma democracia, porque ele foi eleito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linha diferente. E a gente não deve se sentir, de maneira nenhuma, inibido com uma mudança de agenda, retornando aos combustíveis fósseis de maneira mais vigorosa, porque são trilhões de dólares que estão na mesa para eles e para nós. Mas nós temos os nossos trilhões de dólares na transição energética. E que nós devemos liderar esse processo de maneira muito ativa, porque esse é o ativo brasileiro: segurança alimentar e energia limpa. É claro que tem ainda, e nós vamos conviver, como disse a Patrícia muito bem, né, com um mundo que gira a sua economia, olha onde nós estamos, da onde vem a energia e o que nós estamos vivenciando. Só que o aumento de renda não é mais para 1 bilhão de pessoas de 200 anos atrás, é para 8 bilhões que acontece na Ásia e que estão se alimentando com maior qualidade, estão tendo conforto e precisa de energia para isso. Então, eu acredito que a gente deve focar nas nossas ações, o Brasil como um powerhouse ambiental e de produção de alimentos, de maneira altamente sustentável, né, e fazer valer essa nossa condição, em que pese, né, o presidente nos Estados Unidos ter uma outra vertente. E o presidente Michel Temer, na sua sabedoria, colocou muito bem: institucionalmente, nós vamos manter a nossa relação, porque são dois grandes parceiros, Estados Unidos e China. Perfeito. Antes de passar a palavra para o José Roberto Caetano, eu só insistir que a plateia também pode fazer perguntas. Por favor, peça o microfone e a gente vai chamar aqui também. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu vou começar aqui pela professora Patrícia, que Iglesias mostrou aqui sua experiência, setor público, academia, participou das COPs anteriores e tal, né? Bom, a gente tem essa situação, né, como já foi bem descrito aqui, de uma mudança, uma nova fase no mundo, né? E o Brasil tem pela frente a realização da COP30. Queria que você colocasse, por favor, qual é a sua visão sobre essa nova fase, né? Se ela pode representar ali na frente uma importância menor da COP30,
Quer dizer, se o resultado que a COP30 pode apresentar, ele perde força, dado que a gente vai ter, enfim, já foi sacramentada a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e, enfim, uma série de atos do presidente Trump já estabelecidos desde o primeiro dia. Então, como é que você vê essa COP30? Você falou do resultado pífio em Baku, por exemplo, né? Quer dizer, e se você vê também a preparação do Brasil para entregar um bom evento para o mundo, se ela está se dando de forma adequada ou se a gente pode chegar complicado lá na frente também. Olha, eu acho que são vários fatores, mas, sem dúvida, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris tem um impacto grande. Esse posicionamento, esse novo posicionamento do presidente Trump tem, sim, os seus efeitos na agenda climática. Nós não podemos subestimar isso, mas, sem dúvida, existe todo um outro lado atuando em favor dessa agenda. Então, como foi colocado muito bem aqui, a China, por exemplo, é um player extremamente importante para o nosso país, em termos de números, inclusive. Então, pode impactar a agenda, mas, a meu ver, não resultados da COP30 diretamente. Eu acho que, Beto, você colocou um ponto fundamental, essa estruturação para a COP30, porque o Brasil, como anfitrião, tem o seu papel. Já foi feita a escolha do embaixador André Corrêa do Lago para conduzir esse processo. Ele é alguém que tem toda a condição de fazer isso, tem um trabalho incrível em termos de diplomacia, e principalmente diplomacia voltada para meio ambiente, mas ainda falta um pouco aí nessa composição de direção e de quem vai, de fato, fazer essas negociações. Nós podemos ter uma agenda que é uma agenda interna para a preparação do Brasil para a COP, mas nós não podemos nos esquecer dessa necessária preparação no nível internacional para atingir os devidos resultados. Então, acredito que ele possa conduzir esse processo, mas ainda faltam alguns poucos nomes para cumprir essa posição para a COP30. E eu acho que nós temos que acreditar em resultados mais expressivos, em especial porque há sempre aquela memória do que foi a Conferência do Clima em 92, as conferências seguintes que ocorreram aqui no Brasil. Então, há um respeito por esse posicionamento, vamos dizer assim, do Brasil em relação às questões ambientais. E eu acho que a nossa expectativa tem que ser positiva. Eu esqueci de mencionar uma coisa interessante na minha fala, mas eu estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e uma das reuniões importantes que aconteceram, entre várias lá, foi justamente dos CEOs pela natureza. Ou seja, hoje nós temos não só uma agenda que é do setor público ou de governos, mas também um posicionamento do setor privado. E eu acredito, porque eu estou aqui falando num fórum muito voltado para o setor privado, que o papel que o setor privado tem é fundamental. Esse envolvimento que nós, como, vamos dizer, atuantes do setor privado, eu me coloco também nessa posição hoje, eu advogo na área ambiental atualmente, exatamente de fomentar aquilo que é necessário para que nós tenhamos resultados expressivos, naquilo que é possível dentro da atuação do setor privado. Vou fazer aqui mais uma, então, Beto, e a gente vai ser bem conciso também, porque nós estamos aqui no finzinho. Eu ia perguntar para o governador Eduardo Riedel. O Pantanal é um dos biomas mais importantes do mundo, né? E recentemente a gente viu, houve queimadas por lá. O que está sendo feito pelo governo do estado para tentar proteger essa nossa riqueza? É muita curiosidade em torno do tema, e é importante a pergunta. A gente está vendo a Califórnia, como foi dito aqui também. Você imagina o poder de ataque ou combate de um país como os Estados Unidos, e imagina a nossa realidade. Então, é um processo que, nos últimos anos, ele vem sendo estruturado sobre diferentes óticas, né? Para, em momentos como esse, a gente poder fazer esse enfrentamento e ter o mínimo de resultado negativo. Isso acontece quando a gente tem o 30-30-30, que a gente chama, né? Umidade relativa abaixo de 30, vento acima de 30 km por hora, né? E 30 dias sem chuva. Nós ficamos 90, massa alta, muito seco, né? Um período recorde,
pior do que 2020, que foi a pior seca que nós tivemos e queimou 3 milhões de hectares no Pantanal. Agora, em 2024, nós tivemos a situação pior e queimaram 2 milhões de hectares. E por quê? Já fruto desses investimentos. Primeiro, né, uma estruturação muito grande de equipamento. Aeronaves, avião, equipamentos, toda essa estrutura. Uma modelagem de contratação de brigadista ágil. Né, conscientização. É o trabalho que é permanente. Não dá mais para imaginar que vem chegando a época da seca, vamos estruturar. Não, é permanente. E é um processo de evolução conjunta e parceria. Né, e aí eu quero agradecer ao governo federal, que foi muito parceiro. Né, foram mais de 1.000 homens enviados para o Pantanal, Exército, Marinha, Aeronáutica, brigadista, presente lá, e que queimaram 2 milhões de hectares numa condição muito pior do que a de 2020. Então, a gente acredita fortemente que investimento permanente e conscientização vai nos levar a uma situação de cada vez mais blindagem em relação a esses incêndios florestais. Muito obrigado, governador. Beto, você, a última pergunta. Ok, posso fazer duas, uma para o Celso e uma para o Wagner? Pode, de forma aqui, concisa, pode. Tá bem. O João já está me fazendo sinais aqui, tá vendo? É. Nós estamos na Vamos lá, Suíça, curtinhas. Beto. Nós estamos na Suíça, tem que seguir o curtinhas. horário. Olha, Celso, você apresentou aqui a Mercúria, né, como uma empresa em transição, né? Ela partiu de trading de commodities energéticos, petróleo, né? Vamos dizer. Foi um grande negócio, ou pelo menos inicial. Você falou várias coisas do que estão acontecendo no momento. Você tem um cargo aí ligado a recursos naturais, né, e tal. Agora, Trump coloca uma nova realidade, né? Drill, baby, drill, né? Quer dizer, o petróleo, de novo, vai ser, né, impulsionado, já está sendo desde já. Né? Como é que isso é visto? A relação risco-retorno de investir em negociar petróleo e investir em bioenergia. Isso pode fazer diferença agora? A Mercúria pode voltar, aproveitar essa oportunidade, afinal, o mundo vai negociar mais petróleo, né? Como é que vocês veem lá na Mercúria isso, por favor? Ótima pergunta, de uma forma bem objetiva. Esses anúncios que nós fizemos recentemente, eles todos foram depois de nós termos ciência de que o presidente Trump, né, foi eleito. Então, isso não muda absolutamente nada. Né? A Mercúria, apesar de ser uma empresa que tem uma estrutura de capital bastante grande, ela não é uma empresa listada. Então, ela também pode se dar o direito de fazer o que ela acha certo. E o que ela acha certo é fazer a transição energética e é investir em soluções climáticas naturais. E, por último, eu acho que não dá para dizer, né, como já foi dito aqui, que a opinião de um presidente da maior potência não tenha impacto, né, no que está acontecendo nessa esfera. Mas eu acho que tem alguma coisa que talvez sobrepuje essa importância, que é a opinião popular, que é a força dos eventos extremos, e é o que a sociedade vai exigir das empresas dos quais elas consomem os produtos e dos seus governos. Então, acho que essa importância é relevante, porém existem outras que vão fazer frente a ela de uma forma bastante significativa. Tá bem, obrigado. A professora quer falar alguma coisa? Só um comentário bem curtinho a propósito desse tema. Nós também não podemos esquecer que existem estados nos Estados Unidos com outro tipo de posicionamento, como a Califórnia, né, e que tem um peso muito grande, porque, vamos dizer, a estruturação de estados, né, e país política lá é um pouco diferente da nossa. Então, existe também aquilo que já está sendo feito, e que foram também muitos investimentos, muito dinheiro investido. Então, isso vai gerar um certo equilíbrio com essa posição que o Trump tem no nível federal. Bom, só uma informação a respeito, o Financial Times divulgou que já tem um retrocesso de 300 bilhões de dólares em investimentos na área de energia verde. Mas eu quero perguntar para o Wagner agora, por favor, Wagner, a sua empresa é uma empresa que é voltada a soluções de combate ao desperdício, né? Quer dizer, o uso melhor da energia, basicamente de água, de energia. Você até falou da questão do greenwashing, a professora também falou. Qual é o nível de consciência no Brasil que existe já das empresas em relação a essa vertente? E qual o potencial que vocês veem para a gente ganhar eficiência nesse campo? Muito bem, excelente pergunta.
o nível de consciência baixíssimo. Nós somos o país que tem a maior reserva hídrica do planeta e o país que mais desperdiça água no planeta. Imagina que, em média, as concessionárias que distribuem água deixam vazamentos na rede na média de 40% antes de chegar no cavalete, onde tem o hidrômetro da população, né? A gente não foi educado para entender como a xícara de café tem 140 litros de água, uma taça de vinho, 120 litros de água, 1 quilo de carne, 18 mil litros de água, né? Só que isso está mudando, né? A minha presença aqui é prova disso, né? E existem muitas oportunidades, você vê a concessionária da cidade onde eu moro, a Sabesp, acabou de remover 1 bilhão em descontos nas tarifas de água, então o preço das tarifas das empresas vão aumentar. Isso acaba estimulando, né, às vezes não pelo coração, mas pelo bolso, pela inteligência financeira, esse mercado que é de trilhões e vai crescer bastante, né? Sobre a questão do Trump, eu quero falar por experiência própria para vocês, tudo passa, o Trump também vai passar, né? E eu prefiro olhar pelo prisma do primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autorresponsabilidade. Independente do que ele está fazendo lá, ou das políticas que ele vai adotar, tem muito que a gente tem que fazer no nosso país. Como eu falei, vocação para ser líder em sustentabilidade, e nós temos que ter que ser exemplos, né, para que o nosso modelo seja replicado. Obrigado. Com essa resposta, nós encerramos agora o painel número 2. Eu gostaria de agradecer a presença de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, Patrícia Iglesias, Celso Fiore, Wagner Carvalho e José Roberto Caetano. Eu peço que ocupem os lugares à mesa.